Olá, tudo bem? O programa Cidade Real continua com a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, de maneira a lhe oferecer, sobretudo, informações úteis para que você promova a sua melhor escolha em 6 de outubro. Até porque votar é escolher. E seu voto, que evidentemente não tem preço, mas tem valor e consequências, também tem prazo de validade. Uma vez que se a escolha não for a que privilegie o melhor plano de governo para Nova Friburgo, em detrimento de planos de poder, somente daqui a 4 anos você poderá refazer a sua escolha. Portanto, é extremamente importante estar atento a estas entrevistas que estamos realizando com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito, para que você os conheça, seus planos de governo e, sobretudo, aquelas soluções que são apresentadas para equacionar ou minimizar os principais problemas que Nova Friburgo, que é uma cidade absolutamente incomparável, apresenta. Desta forma, nesta edição, teremos esta oportunidade de conhecer mais uma nova, para ser redundante, candidatura à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, uma vez que, reitero, que votar é escolher. E a sua escolha deve ser por Nova Friburgo, que é o que nos une. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Na edição de número 860 do programa Cidade Real, neste dia 16 de setembro de 2024. Vem com a gente. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento a Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, continuando a série de entrevistas com todas as candidaturas à Prefeitura de Nova Friburgo, para contribuir, reitero, com a sua escolha em 6 de outubro, porque votar é escolher. E desta forma, nesta edição, teremos a presença dos seguintes candidatos. Patrick Girardi Jerusalme, nascido em 3 de outubro de 1988, em Nova Friburgo, solteiro,
possuindo grau de instrução superior completo, cuja ocupação está na área da segurança pública, representando, evidentemente, o Partido Novo, havendo uma representação individual, não havendo, portanto, qualquer coligação. Como também, na mesma ocasião, estaremos conhecendo e conversando com o Dr. Leonardo de Castro Martins, nascido em 27 de maio de 1976, em Rio de Janeiro. Não se tratando de Nova Friburgo, evidentemente. Também possuindo grau superior completo, solteiro, cuja ocupação é advogado e também representando o Partido Novo nesta eleição. Estes dados são extraídos do site do Tribunal Superior Eleitoral na aba Divulgação de Candidaturas, onde você pode encontrar, inclusive, informações mais detalhadas acerca de ambos. Desta forma, queremos saudá-los, cumprimentá-los e agradecer o comparecimento a essa entrevista, que é de interesse da sociedade friburguense. Sejam muito bem-vindos, candidatos. Obrigado, Zuri. Obrigado, Aline. Agradecer mais uma vez à TV Zoom e ao programa aqui Cidade Real por abrir o espaço para todos os candidatos virem aqui falar sobre as suas propostas. É desse jeito que a democracia acontece, ouvindo direita, esquerda, centro, não importa a ideologia. Todo mundo tem que ser ouvido para que o cidadão de Nova Friburgo faça uma decisão aí qualificada. Aline, Zuri, pessoal de casa, obrigado por receber a gente. Estamos aqui para apresentar nossas propostas, falar a que viemos e mostrar para o friburguense que ele tem a possibilidade de escolher um novo por uma nova Friburgo. Excelente. Sendo assim, trataremos de 4 temas que a produção do programa Cidade Real elegeu como sendo aqueles prioritários. E desta forma, iniciamos pelo primeiro tema. Candidatos, o sistema de saúde pública em Nova Friburgo está doente, se me permitem a analogia. Uma vez que não se observa algumas gestões qualquer avanço no setor, no que se refere, sobretudo, à estrutura do Hospital Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional, com escassez de profissionais, medicamentos, leitos, atendimento para aqueles, sobretudo, que têm dor, e quem tem dor tem pressa. O orçamento municipal, que ultrapassa a casa de R$1 bilhão, conforme receita estimada e despesa fixada para o próximo ano, apresenta o setor da saúde pública como sendo aquele que vai poder empregar e se utilizar do segundo maior valor deste orçamento. Entretanto, a população que nos assiste nesse momento continua sofrendo. Quais são as propostas dos candidatos para tentar, se não resolver de imediato, mas reduzir esta situação que é extremamente grave na saúde pública municipal? Bom, Zuri, primeiramente, para a gente conseguir alterar a saúde, né, transformá-la numa saúde de qualidade, coisa que a gente nunca teve aqui em Nova Friburgo, primeiro a gente tem que mudar a mentalidade do friburguense. Enquanto a gente ficar mandando para o poder os mesmos políticos de sempre, que percorrem aquele velho caminho que a gente já conhece para chegar ao poder, não vai mudar. O que você acha que a gente estava discutindo aqui em Friburgo em 2020, em 2016, em 2012? Eu falo para as pessoas, o político aqui em Friburgo, ele percorre qual caminho? Ele se coliga com vários partidos, 5, 6, 7 partidos, do jeito que está acontecendo aqui. Aí ele faz o quê? Ele promete vários carguinhos na prefeitura. O que mais? Ele faz showzinho de graça na praça e asfalto eleitoreiro quando na véspera da eleição. E aí a gente pega e manda esse cara de volta para lá. Vai mudar como? Vai mudar nunca.
Esse caminho, que é o que a gente não está perseguindo, a gente não está coligando com ninguém porque a gente não quis. A gente abriu mão de tempo de TV por causa disso. Para a gente mostrar para a população de Nova Friburgo que a gente não é farinha do mesmo saco. Vocês conhecem algum candidato que abre mão de tempo de TV e rádio para poder chegar lá e ser independente? Só existe esse caminho. Quando você se coliga com vários partidos para vencer uma eleição, o que você vai fazer quando você chegar lá? Você vai ter que pagar esses partidos. E como que você vai pagar? Vai lotear a prefeitura entre os partidos que te apoiaram. E a prefeitura ela vira um fim em si mesmo. Ela vai ser gerida para os partidos e nunca vai ser gerida para o povo. A gente tem que mudar essa mentalidade aqui em Nova Friburgo. Eu e o Léo, a gente não está coligando com ninguém, a gente não prometeu o carguinho na prefeitura para ninguém, para a gente poder mostrar para a população de Nova Friburgo que a gente vai fazer diferente. Se a gente está percorrendo um caminho diferente de todos os 4, é para provar que a gente vai fazer diferente. Agora, dentro da saúde, o que a gente tem que fazer? Primeiro, começar por uma equipe técnica. Como a gente não, mais uma vez, a gente não está coligando com ninguém, o Partido Novo, ele seleciona pessoas técnicas para ocupar esses cargos. Como é que a gente faz? A gente faz processo seletivo, como se fosse uma empresa, como se fosse procurar emprego numa empresa. Processo seletivo para botar uma pessoa técnica e qualificada ali dentro, que não deve nada para ninguém, que eu não estou nem aí se esse cara vai puxar voto para mim ou não. Eu quero que ele chegue lá e saiba o que ele esteja fazendo. Já começa por aí. Então nós somos a única, nem a chapa, nem a coligação, a única chapa que tem condição de fazer isso, porque a gente não deve nada para ninguém. Feito isso, a gente vai para dentro da maternidade, para dentro da Raul Sertã, para dentro da UPA de Conselheiro e para dentro das unidades de saúde em geral, passar um pente fino. O que está faltando? Nada de projeto maluco de vou abrir um hospital novo. Gente, o que a gente tem não funciona. Nada de abrir projeto novo. A gente vai para dentro do que a gente já tem. Vai reformar. O que está faltando na Raul Sertã? X. O que está faltando na maternidade? Y. O que está faltando na UPA? Z. Então a gente vai pegar isso e vai colocar isso em prática para que o básico comece a funcionar de qualidade. Então, fez o pente fino? Ok. Segundo, a gente tem que informatizar toda a prefeitura. Não tem como eu tomar decisões técnicas, qualificadas e saber onde é que está escapando dinheiro, onde é que tem que adquirir material, o que está faltando, se eu não tenho monitoramento eletrônico das coisas. Os pacientes vão lá, não tem o cadastro único, o prontuário online. Você tem que repetir a mesma coisa para 200 médicos diferentes. Não importa se você vai no Raul Sertã ou vai na UPA, você tem que repetir a mesma coisa. Você já foi atendido aqui, depois você vai atendido ali, ninguém sabe qual é o seu diagnóstico, ninguém sabe, não tem exame, não tem nada. Então, informatização da prefeitura para ontem, para a gente poder tomar decisões qualificadas. Terceiro, vamos procurar valorizar o pessoal da saúde. Vamos sentar com eles e vamos conversar o que dá para fazer em relação à remuneração deles, que eles tanto estão desgastados com isso já, dentro das possibilidades da prefeitura. Nada de, vou prometer piso, vou prometer dinheiro, vou botar aqui dinheiro, sem ver como é que estão as contas da prefeitura. Nós não vamos fazer isso. Quarto, monitoramento eletrônico da entrada e saída de medicamentos. A gente tem esse gargalo também dentro da saúde. Entra medicamento, ninguém sabe o que tem no estoque, ninguém sabe para onde foi, para onde veio. Como que faz isso? Então, a gente precisa colocar pessoas técnicas, a gente precisa ir atrás do pessoal da enfermagem, a gente precisa passar um pente fino e a gente precisa dizer também, o candidato que vem aqui e fala que vai mexer na saúde, ele tem que dizer também de onde vai sair o dinheiro. Da onde que vai sair o dinheiro para você fazer essas coisas? E eu digo para vocês, a prefeitura tem um problema crônico de que toda gestão entope a prefeitura de carguinho. Da onde vai sair o dinheiro para a gente colocar tudo isso em prática? A informatização, remunerar melhor os profissionais, reformar o que precisa ser reformado, vai vir da exoneração desses cargos, cabide de emprego que são colocados gestão após gestão dentro da prefeitura. Falo isso em todo o programa, não tenho medo de botar o dedo nessa ferida, porque quando o prefeito entra lá, loteia a prefeitura e enche ela de carguinho, o dinheiro não chega na saúde, o dinheiro não chega na educação, o dinheiro não chega no transporte. Então a gente vai encerrar isso. O máximo de cargos que a gente puder exonerar sem a prefeitura parar de funcionar, nós vamos exonerar. Sejam muito bem-vindos, candidatos. É um prazer e uma alegria para a Cidade Real recebê-los e poder... Ontem foi o Dia Internacional da Democracia. Então, é muito bom a gente abrir os debates aqui falando sobre eleição. No que se refere ao Hospital Maternidade, candidato,
Eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo, principalmente com relação à segurança, porque parece que foi o Corpo de Bombeiros, né, que solicitou a suposta interdição do Hospital Maternidade. Aí eu queria ouvir do senhor o que o senhor acha, o que o senhor sabe disso e o que o senhor pretende fazer para que o Hospital Maternidade volte a receber, o Hospital Mário Dutra, volte a receber as mamães. Parece que ontem eu teve notícia, eu vi no Instagram de algum jornal de que uma mãe perdeu um bebê por falta de assistência. Não sei exatamente como foi a matéria, só vi o lançamento. Eu queria que o candidato comentasse. Janeiro de 2025. Como a gente vai exonerar esse monte de cabide de emprego sugando dinheiro lá, o que a gente vai fazer? Já vai sobrar dinheiro no orçamento em janeiro de 2025. Eu li a decisão da juíza que pediu para interditar lá a maternidade, eu li o relatório do Corpo de Bombeiros e o maior problema está na parte elétrica da maternidade, que está completamente destruída, correndo risco de pegar fogo e etc. Gente, pelo amor de Deus, parte elétrica, fio, não tem que fazer um prédio inteiro de novo. Quanto que custa isso? Janeiro de 2025, com essa sobra no orçamento, dessa exoneração desse monte de carguinho para puxar voto, a gente vai entrar na maternidade e vai reformar toda a parte elétrica dela. Na hora, acabou. Qual o problema disso? Aquele cachezinho que o artista recebe aqui também na praça para vir fazer show aqui de graça, que custa 200 mil para o cara cantar 10 músicas e ir embora, isso acabou também. Então a gente vai pegar esse dinheiro, vai ali na maternidade, vai reformá-la de cima e embaixo no emergencial. Reformando a parte elétrica inteira da maternidade, pronto, agora a gente pode ir devagar, andar por andar, parede, equipamento, o que for precisando. Por quê? Porque a gente vai ter a sobra no orçamento para reformar tudo. Vocês podem ficar tranquilos. Janeiro de 2025 a gente está dentro daquela maternidade reformando a parte elétrica de cima e embaixo para a gente conseguir continuar com as reformas necessárias lá. Candidato, e o senhor pretende colocar esses partos, essas internações durante esse período em algum outro hospital, ou o senhor acha que é possível fazer esse reparo ainda atendendo nesse momento que é tão delicado para as mulheres? Isso aí a gente vai ter que conversar com o pessoal da parte elétrica ali da maternidade. Se eles disserem para a gente que é possível mexer na parte elétrica sem colocar em risco a vida das pessoas, ok, vamos fazer. Se não, mais uma vez, a gente vai ter a sobra no orçamento para isso, vamos ter que pagar no particular a internação das pessoas enquanto reforma aquele andar e depois retorna com elas e vai fazendo assim, tira, volta, tira, volta. Isso aí depende de uma análise técnica do pessoal da engenharia elétrica. Conversávamos aqui há pouco, antes de iniciar, abrir a mesa dos trabalhos, conversávamos de modo informal sobre festas e hospital. E como que os senhores candidatos pretendem? A gente sabe que festa, infelizmente, acaba rendendo votos, né? Shows de pessoas famosas. E como que o senhor pretende convencer o eleitor que está nos assistindo, para ele, que é mais importante hospital do que festa, que é mais importante médico do que festa? Como que o senhor pretende convencer esse eleitor a votar na sua proposta? Bom, pela experiência de vida que eu tenho, não existe maior convencimento do que quando a gente sente na própria pele. Eu convido todos os friburguenses que estão aqui em Friburgo assistindo a gente agora a pegarem o seu carro, vai lá no Raul Sertã e tenta fazer um exame. Vai lá. Tenta fazer um exame, tenta fazer uma radiografia, tenta fazer um exame de sangue, vai lá ver o atendimento, anda lá nos corredores, você vai ver gente lá dormindo em corredor, em maca, jogado lá. Vai lá, quando a gente sente na nossa própria pele é que a gente vê. É muito fácil apoiar a festinha em Nova Friburgo quando toda a sua vida gira em torno do setor privado. Eu estava conversando isso agora antes da gente entrar aqui. Eu uso plano de saúde, eu tenho carro, não uso transporte, eu estudei em colégio particular, meu filho vai estudar em colégio particular. Eu sou a pessoa que podia estar mais desinteressada no mundo de como que as coisas estão rodando no serviço público. Porque eu não uso nada do público. Eu pago imposto, mas não uso. E eu fico revoltado. Mas, candidato, não é possível. Deus nos livre. Caso aconteça um acidente de trânsito, a gente é levado... A gente pode ter 3, 4 planos de saúde, mas nós somos levados para o Hospital Municipal Raul Sertã. Aí, tá vendo? Então você está concordando comigo. Exatamente. Eu estou pagando tudo isso e ainda corro o risco de ser levado para lá e vou sentir na pele o que é o atendimento público. Então eu faço esse convite. Se você acha que é mais importante vir um cantor aqui em Nova Friburgo, botar um cachê no bolso de R$250 mil e ir embora, enquanto a avó dos outros, o tio, a mãe, o pai, tá lá numa maca no corredor do hospital, vai lá visitar, fica à vontade. Vamos ver quem vai ter razão. Eu acho, sim,
uma falta de razoabilidade das pessoas eu dizer que eu vou secar o orçamento para festinha de graça na praça e vou direcionar totalmente para a saúde, mas essa saúde vai funcionar pela primeira vez na história de Nova Friburgo e perdi voto. Cara, se eu perdi voto, isso diz mais sobre a população do que sobre mim. E não é só isso, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não está falando, apesar de parecer, numa saúde em abstrato, porque é o que a Aline falou. Quem está no seu conforto pode achar num primeiro momento que não é com ele, mas quando tiver algum acidente na via, ele vai para o Raul Sertan. E não é só sobre ele, é sobre as pessoas que convivem com ele. Porque se ele tem, graças a Deus, a condição de pagar um hospital particular, tem muita gente que convive com ele que não tem. E aí essas pessoas estão sofrendo, tanto para nascer na maternidade, quanto utilizando serviço que não existe, que é o serviço básico, quanto numa emergência. Ou seja, como o Zuri falou, a saúde em Nova Friburgo está doente. E não é de hoje, está doente já há muito tempo. Então, o friburguense tem que entender que não é só por ele, é por todos nós. Porque todos nós acabamos utilizando a saúde pública. E quando a gente fala que vai deixar de fazer festa para entregar com qualidade aquilo que já deveria ser entregue há muito tempo, que é a saúde, desde o nascimento, através da maternidade, até a assistência básica de saúde, para evitar que o Raul Sertan, que é regional, ele não acabe assumindo problemas que não é dele necessariamente, que pode ir para uma UPA ou para uma assistência básica de saúde, e o próprio Raul Sertan em si, ele vai acabar a entender que vale mais a pena investir na saúde para depois curtir as suas festas particulares do que a prefeitura pegar o dinheiro da saúde e transferir para a festa particular, enquanto tem friburguense morrendo sem alimentação dentro do hospital, nascendo na maternidade com risco de pegar fogo, e no Hospital Raul Sertan sem estar funcionando, sem medicamento, tendo que judicializar todas as questões para conseguir medicamentos da lista do SUS, o que eu acho um absurdo. Então, o friburguense tem que entender que não é só por ele, é por todos nós. E não adianta você querer resultado diferente trabalhando com as mesmas pessoas, com o mesmo projeto ou com propostas que você vê que são megalomaníacas. A gente está propondo fazer o básico de qualidade, que é secar a máquina pública e transferir essa verba que a gente vai conseguir através das exonerações para a saúde, para a reforma que tem que fazer. Ainda nesse tema, candidatos, boa parte desse orçamento municipal provém de subvenções e de outras dotações do governo estadual e do governo federal, que também é assim arrecadado pelos municípios ao redor de Nova Friburgo, mas que, entretanto, não pagam a conta do tratamento. Optam por investir na aquisição de ambulâncias para trazer os seus moradores, os seus habitantes, os seus pacientes para Nova Friburgo, ao invés de criar estrutura própria. Como convencer os municípios vizinhos a contribuir, evidentemente, com o rateio dessas despesas? Olha, eu não gosto de fazer plano de governo dependendo de terceiros. Esse é um problema crônico também que a gente tem na política, principalmente aqui em Nova Friburgo. Vamos convencer a União a mandar mais dinheiro, vamos lá falar com o governo federal. Vamos falar com os outros municípios. Gente, isso daí para mim está fora de... Eu nem imaginei isso, de tentar e convencer os outros prefeitos a colaborarem, porque eles não vão fazer, eles estão preocupados com o populismo deles, com empurrar aqui despesa para Friburgo, e a gente tem que aceitar essa realidade. Você, se fosse prefeito de outra cidade, você ia tirar dinheiro do seu orçamento para mandar para Friburgo para me ajudar? Claro que não ia. Então, assim, nosso plano de governo, como ele é baseado em entregar o básico, entregar com qualidade, enxugar a máquina pública, a gente também vai causar crescimento econômico nessa cidade, porque quando você atrai mais empresas para Friburgo, a sua arrecadação aumenta. Então, assim, a gente vai entrar nisso depois na parte de crescimento econômico, mas o meu plano de governo, nosso plano de governo, ele é totalmente focado em deixar Nova Friburgo independente da ajuda de Estado, de União, independente. Vamos focar em trabalhar com o nosso orçamento e entregar. Porque aí, se eu entregar o máximo possível com o que a gente tem, sobra só um detalhezinho ou outro para ajustar. Eu não vou fazer o meu plano de governo
Não, mas aqui eu vou lá convencer o cara a me ajudar, ali eu vou falar com o governo federal. Essa história de ficar com o pires na mão pedindo ajuda para os outros, Nova Friburgo não tem necessidade nenhuma. A gente tem um orçamento aqui de 1 bi. Eu não estou concorrendo ao cargo de prefeitura com cidade com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Aqui em Nova Friburgo tem 1 bilhão de orçamento anual, com várias empresas gigantescas pagando imposto aqui. Dá para a gente resolver todos os problemas com o dinheiro que a gente tem aqui. É só a gente trabalhar dentro da prefeitura como se a prefeitura fosse uma empresa privada, que o gasto é eficiente, o gasto ele é monitorado e o gasto ele é controlado. Se a gente tratar o público como se, não interessa, eu posso fazer o que eu quiser porque não dói no meu bolso, meu salário pinga de qualquer forma, que é o que os políticos vêm fazendo, é esse caos que a gente tem. Só é difícil porque a gente manda para lá gente incompetente. O dia que a gente mandar gente competente, a gente vai ver como que essa cidade decola. Próximo tema. Candidatos, outro setor também que causa muita preocupação aos friburguenses é o setor da educação pública. Não obstante haver uma migração dos alunos da rede pública para a rede, da rede privada para a rede pública, nós temos também uma estrutura bastante, eu diria, robusta, que envolve mais de 120 unidades escolares, que atende mais de 20 mil crianças, entre jovens e adolescentes, tendo a Secretaria Municipal de Educação o maior contingente de servidores da Prefeitura, passando dos 3 mil colaboradores, como também, para o próximo ano, detém o maior valor no orçamento municipal. Entretanto, nós observamos ainda a carência em muitos setores, com crianças que não conseguem se matricular, sobretudo nos anos iniciais, e no que eu entendo também ser muito grave no que se refere a unidades escolares fechadas. Unidade escolar fechada é algo absolutamente inadmissível, porque oferece múltiplas possibilidades, não só no que se refere à formação educacional, moral da criança, mas também para aquelas mães que sustentam a economia familiar e precisam deixar os pequenos em algum local seguro. E quando isso não acontece, são transferidos para outros endereços que lhes causam muito transtorno. Sendo assim, qual a proposta ou quais são as propostas dos candidatos para tentar também amenizar essa situação? Sim, em relação à educação pública, já vai começar da mesma forma que a saúde, pessoas técnicas, tanto na Secretaria de Educação como nas escolas, os diretores. Segundo, nós vamos trazer para Friburgo a Lei 9.214 de Joinville, que lá o prefeito de Joinville é o Adriano Silva do Novo. O Adriano colocou Joinville em primeiro lugar no Brasil na educação pública, passando pela mesma situação que eu e Léo estamos passando aqui. Era novo, nunca tinha estado na política, primeiro cargo prefeito, e olha lá, primeiro lugar na educação pública do país. Então a gente vai trazer para Friburgo a mesma lei que eles colocaram lá, que é a 9.214 de 2022, quem quiser pesquisar. Faz o quê? Ele simplesmente pegou os problemas que a gente tem aqui em Friburgo e alinhou com os princípios do setor privado, com gratificação no salário dos professores. Qual o problema que a gente tem aqui em Friburgo? A gente não tem educação em tempo integral, que o pessoal reclama bastante. Ele pegou e colocou, o professor que se dedicar em tempo integral, gratificação no salário. Segundo problema que a gente tem, o desempenho das crianças no colégio, que em Friburgo está horroroso. O que ele colocou? A unidade escolar em que os alunos desempenham de forma melhor, atingem as melhores notas, gratificação no salário dos professores. Quem controla essa prova que vai ser aplicada para medir o desempenho dos alunos é a Secretaria de Educação, não fica na mão dos professores. Não é claro, a gente corre o risco dos professores aplicarem uma provinha fácil só para ganhar mais dinheiro no salário. Então é um controle externo. As crianças naquela unidade escolar melhoraram o desempenho, gratificação no salário. Qual é o outro problema que ele identificou lá, que também nós temos aqui? Está dentro dessa lei também. Crianças com necessidades especiais, especialmente o autismo. Aqui em Friburgo a gente tem turmas misturadas, né? As crianças com autismo ou com alguma outra deficiência, muitas vezes recebendo educação junto com as crianças sem deficiência alguma.
e os professores despreparados para lidar com essas crianças. Então, o Adriano Silva, lá em Joinville, capacitou os professores para lidar com as crianças com necessidades especiais, separou essas crianças, e os professores que são voluntários para dar aula exclusivamente para essas crianças, gratificação no salário. E aqui já me falaram que o professor recebe um auxílio de distância, também lá ele colocou isso, porque o professor que tem que dar aula numa unidade escolar muito afastada dos centros, né, ele não quer ir, porque ele vai receber a mesma coisa que o professor que está trabalhando lá de casa, então ele botou essa gratificação no salário também para os professores que percorrem grandes distâncias. E lá também, para garantir a presença do professor o ano inteiro, aquele professor que dá aula o ano inteiro, ele recebe ainda um 14º salário. Então, olha só, ele simplesmente pegou os princípios do direito privado e aplicou na administração pública. Quando você abre uma loja de roupa, você não quer pagar melhor o seu melhor vendedor? Então, lá, o melhor professor recebe mais, porque a turma dele performou melhor, recebe mais. Aquele professor trabalhou o ano inteiro, recebe mais. Simples. Ainda aí matamos os gargalos. Dentro da educação pública ainda, vaga de creche. Vamos propor um projeto de lei na Câmara de Vereadores para quê? Em vez da gente gastar para construir uma creche que vai dar trabalho, vai custar não sei quantas vezes material, a gente tem que fiscalizar tudo para não ser superfaturada, toda aquela dor de cabeça que a gente já conhece da política quando vai construir alguma coisa, vamos pegar todo esse custo e a gente vai apresentar na Câmara de Vereadores um projeto de lei de voucher. O que é o lei de voucher? Eu pego as crianças que estão na fila das vagas de creche e pago creche particular. É muito mais barato e eu ainda aqueço a economia com isso, pegando aquelas cadeiras ociosas que estão em creche particular. Por que eu vou construir toda uma creche para contratar professor, para comprar cadeira, para comprar lousa? Olha quantos milhões de reais são gastos aí, quantos milhares de reais. É muito mais fácil eu pegar um pouquinho de dinheiro, às vezes é metade desse dinheiro, 1/10 desse dinheiro, e pegar essas crianças que estão na fila de creche e pagar creche particular. Eu resolvo a fila de creche assim. Terceiro projeto de lei que a gente vai apresentar na Câmara de Vereadores, Lei de Educação Financeira e Empreendedorismo no Colégio. Em Nova Friburgo, a gente vai quebrar esse ciclo das nossas crianças saírem do colégio sem aprender a mexer com dinheiro, sem saber o que é criar uma empresa, sem saber o que é investir, fazer uma declaração de imposto. Vai aprender isso no colégio, se Deus quiser, a gente vai apresentar esse projeto de lei. Por quê? Porque essa geração cresce, faz 18 anos, arranja o primeiro emprego. O que ele quer fazer? Comprar um iPhone, já se endivida. Do iPhone ele já quer financiar uma faculdade, financiar a casa própria, financiar o carro. O brasileiro cresce todo endividado. Então aqui em Nova Friburgo a gente vai apresentar esse projeto de lei para que as crianças aprendam investimento, aprendam educação financeira no colégio e aprendam a caminhar com as próprias pernas. Chega desse assistencialismo do Estado, mantendo todo mundo com o pires na mão, dependendo do governo para a sua vida prosperar. Então é assim que a gente vai tocar a educação pública. E é importante, Zuri, eu estava fazendo faculdade de letras aqui pelo consórcio SEDESH, que inclusive é muito bom, e eu tive que dar aula em um colégio público da região. Ensino fundamental. A situação está muito ruim. As pessoas têm um problema cognitivo com as matérias que são dadas da forma que é dado, que os alunos não interagem, eles não entendem, eles não compreendem. E aí a gente tem uma política governamental de pegar esses alunos, passar, jogar na faculdade através de programas assistencialistas que também não conseguem dar o retorno. Então você vê muitas vezes profissionais frustrados com um nível superior que não interessa para ele próprio, quando ele podia ter um programa técnico de qualidade, onde ele ia ter uma remuneração maior, melhor, e ia dar um retorno para a sociedade muito maior. Então a nossa proposta também é trabalhar com as empresas privadas para gerir vagas, para que essas empresas possam absorver esse jovem no mercado de trabalho. Então a gente vai conversar com as empresas, ver quais são as necessidades dela, trabalhar uma parceria público-privada nos colégios para que essas pessoas também, esses alunos, eles trabalhem, eles aprendam uma nova profissão e já saiam ali como menor aprendiz ou já saiam empregado ali, já ganhando uma remuneração bem maior do que qualquer programa governamental que não vai dar a longo prazo nenhuma sustentação para ele. Então é importante que a gente entenda, saúde e educação em Nova Friburgo está o caos e não vai ser com a mesma política que vai resolver isso. Próximo tema.
Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros 2 temas extremamente importantes e que afligem a ordeira e trabalhadora população friburguense. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, informação com opinião. Continuando a série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo para contribuir com a sua melhor escolha em 6 de outubro. Faça a melhor escolha por Nova Friburgo, que é o que nos une. E na sequência, trataremos de outros 2 temas que entendemos serem também absolutamente relevantes no cenário friburguense. Próximo tema. Vamos falar sobre mobilidade urbana. Candidatos. Friburgo apresenta várias situações que a gente tem falado em todos os programas, como a situação do Paissandu, daquele gargalo do Paissandu, que traz sempre ocorrência de acidente, atraso, enfim. Qual, na visão dos senhores, tá? Fiquem à vontade para responder os 2 são bem-vindos. Qual é a proposta dos senhores para falar sobre mobilidade urbana, sobre essa indústria da multa que virou Nova Friburgo, que as pessoas não conseguem deixar, os maridos param para deixar a esposa no trabalho, eles são multados, motoboys estão reclamando, está chegando uma situação de muita gente que a trabalho está sendo multado. Então, eu queria que os senhores começassem o bloco discutindo sobre esses assuntos, a princípio. Bom, essa questão de multa o pessoal também fala de querer proibir caminhão, de trafegar pelo centro. Isso aí, para mim, ou de cobrar o estacionamento, igual fazem Búzios, né? Você para o carro na calçada, tem que pagar. Já aconteceu aqui em Friburgo uma época. Já implementaram? Então, isso para mim é um atestado de incompetência da gestão. Porque você não resolve o problema da mobilidade, aí você quer punir a cidade, o cidadão, pelo crescimento urbano, pelo desenvolvimento econômico. Isso é atestado de incompetência. A mobilidade urbana foi entregue para mim um projeto de um especialista que a gente quer implementar aqui em Friburgo, que é construir 2 pontes ali, como você falou do Paissandu, né? Vou começar pelo Paissandu. Construir 2 pontes no Paissandu. Uma no sentido de quem vem de Muri para o centro. A gente vai pegar uma primeira ponte, vai construir ali, vai desviar esses veículos para a Rua da Campesina, aquela rua que vai sair lá no Edifício Itália. Lá no Edifício Itália, a gente vai construir uma segunda ponte, fazer uma segunda obra ali, para que caminhões e ônibus possam fazer a curva ali e vão para o centro. O que a gente acabou de fazer? A gente tirou do Paissandu as pessoas que vêm de Muri, do Rio, e eles não vão mais passar pela rotatória. Eles vão passar pela Rua da Campesina, vai sair no Edifício Itália e vai em direção ao centro. Uma segunda obra que também trouxeram para mim, estrada sentido Muri-Cônego.
Mais uma vez, a pessoa que quer trocar de bairro não precisa passar pelo Paissandu. Você constrói ali a rota Muri-Cônego, essas pessoas também saem da rotatória. Já resolveu o problema. A gente sempre vai fazer o básico. Segundo, existe nos Estados Unidos uma coisa chamada sinal vermelho permitido virar à direita. Simples. Você só tem que educar a população para o seguinte fato. Você está num cruzamento, isso desafoga o engarrafamento em 25%. Você chega no sinal vermelho, você está num cruzamento. Por que você que só quer virar à direita tem que ficar parado junto com o veículo que quer cruzar? Não faz sentido. Você para com o seu carro ali, não tem pedestre e o fluxo de carro está ok, você simplesmente vai embora para a direita, vai para o seu destino à direita. E só a faixa que quer cruzar fica parada, desafoga em 25% o engarrafamento. Qual que é o custo disso? Zero. Básico, gente. Básico. Mais uma coisa, conversamos com o pessoal da mobilidade urbana, os servidores públicos. Apesar da prefeitura estar explodindo de carguinho, os caras estão trabalhando em 16 profissionais. Como é que uma cidade com 200 mil habitantes vai ter 16 profissionais da mobilidade urbana? O pessoal fica reclamando, eu vejo isso em rádio, TV. Cadê o servidor? Cadê? Cara, são 16. Eles falaram para mim isso, eu não acreditei. 16 servidores para a mobilidade urbana de toda uma cidade. Então a gente vai procurar aumentar o efetivo desse pessoal e reduzir os servidores que não servem para nada. Outra coisa, tem uma coisa absurda aqui em Friburgo, que é a maioria das pessoas vão para o trabalho às 8, 9 da manhã, volta 5 e 6. O que a gente tem que fazer? A gente tem que flexibilizar o horário de comércio na cidade de Nova Friburgo o máximo possível. Para quê? Para que cada estabelecimento veja a sua necessidade de puxar e devolver o trabalhador. Ah, você chega a tal hora, volta a tal hora. Quando você faz isso, você cria aquele fluxo intercorrente. Não vem todo mundo migrando para o trabalho às 8, 9, todo mundo voltando às 5, às 6. Candidato, essa sua proposta de descentralizar os horários, essa proposta já foi apresentada para a Cianf, já foi apresentada para os empresários, para a FAOL? Como é que é essa negociação dessa sua proposta? Não, isso daí é a gente ocupando o cargo de prefeito, né? Não tem como eu chegar lá agora e falar, vamos flexibilizar o horário do comércio. Não, mas tem que existir algum diálogo para que seja viável esse tipo de alteração. A gente vai fazer isso, vamos procurar a Ancianf, vamos procurar os trabalhadores, vamos procurar fazer pesquisa de mercado para falar também com o consumidor. Por quê? Chegando a um acordo de maior flexibilidade do horário de comércio, olha quanto ganho a gente tem. A gente, mais uma vez, derruba o engarrafamento com as pessoas fazendo os fluxos em horários separados. Você tem mais movimento nas ruas, você diminui a criminalidade. Por quê? Se você andar no Alberto Brown ali a partir de 7 horas da noite, você já fica... Tá tudo na escuridão. Quando você permite que o comércio funcione... Mesmo. Exatamente. Quando você permite que o comércio funcione livremente, tem sempre um fluxo de pessoas entrando e saindo. Você diminui a criminalidade. Se a gente flexibiliza o horário do comércio, eu reduzo o meu gasto no hospital público. Como é que já interfere em outra coisa? Por quê? Tem menos acidente. Se tem menos carro rodando num determinado horário, vai ter menos acidente, eu gasto menos com o hospital público. E outra coisa que a gente quer trazer para Friburgo também, que zerou a quantidade de acidentes em São Paulo, que o Tarcísio implementou lá, pelo menos até onde eu tinha visto tinha zerado, né? Pode ser que alguém já tenha se machucado, não sei. Mas a faixa exclusiva para motocicletas. Tem que trazer isso para Friburgo. Você pega nas pistas principais ali, de Olaria a Conselheiro, e você coloca a faixa exclusiva no meio para motocicleta. Eles já fazem esse corredor, só que faz tudo no caos. Você coloca a faixa exclusiva, em São Paulo eles zeraram a quantidade de acidentes. Mas... é uma coisa simples, você pintou a faixinha ali no meio e pronto. Sim, sim. A gente vê, eu assisti um acidente terrível de moto, saindo aqui da TV tem poucos dias e vejo isso o tempo todo. Mas só para encerrar o outro tema, não é possível que algum comerciante, algum empresário se sinta desprestigiado com essa alteração, essa descentralização do horário do comércio? Ah, com certeza. Eu vou deixar isso bem claro aqui para as pessoas. Não existe política pública perfeita. Existe política pública que você consegue gerar mais resultado positivo do que negativo. Essa coisa do político vir aqui e falar que quando ele vai mexer o pauzinho ali vai melhorar 100% a vida das pessoas, isso é mentira, isso é populismo, isso é impossível. Com certeza, se a gente implementar essa flexibilidade do horário o máximo possível, a gente vai gerar os ganhos que eu falei de segurança, de saúde, de mobilidade urbana, etc. Mas vai ter algum empresário que vai falar que isso prejudicou ele. Essa é a vida em sociedade, gente. Não tem como escapar disso.
A beleza da gente viver em sociedade concentrada aqui no centro de Friburgo, por exemplo, é que a gente tem toda essa estrutura. E, ao mesmo tempo, a gente tem o problema de uma mulher que não pode andar sozinha, que é agredida. Quanto tempo existe no Código Penal agressão, violência sexual contra a mulher? E continua acontecendo. E assalto? E continua acontecendo. E homicídio? Continua acontecendo. Então, não existe política pública perfeita. Beleza? A gente vai sempre buscar isso. Se a gente implementar isso aqui, a gente vai gerar quanto de resultado positivo? 90%. 10% vai sair prejudicado. Vamos fazer. É assim que funciona. E eu sou pai. Meu filho tem 11 anos, idade escolar. Eu passo, provavelmente, que muita gente passa. Eu tenho que sair correndo do meu trabalho para pegar ele, porque a escola está liberando ele. Para depois, eu não vou de carro porque é perto, então eu vou a pé que eu ganho mais tempo. Mas tem gente que tem que sair do trabalho correndo para pegar o filho, e para depois voltar para o trabalho ou sair do trabalho correndo, e aí você joga aquele fluxo gigantesco de colégio, de trabalhadores, de indústria, tudo no mesmo horário. Não tem onde parar, nem para pegar o seu filho aí no colégio. Tem gente que faz fila dupla, fila tripla, e é um caos, resumindo, é um caos. Então, a flexibilização dos horários, tanto de comércio, às vezes do colégio também, a gente pode chamar, através da Secretaria de Educação, uma reunião. Por que todo aluno tem que sair 5h40 da tarde? 5h40 é o horário que o pessoal está indo. É o que acontece comigo. É isso que eu estava falando. Tá vendo? Você não prefere rodar numa cidade onde o engarrafamento não existe mais, não existe, mas o colégio do seu filho agora não fecha mais 5h40, ele fecha às 6h20. Você não acha que vai ter pai e mãe que vai reclamar disso? Que para ele era melhor 5h40? Mas, em contrapartida, acabou o engarrafamento. Melhorou a vida da cidade inteira, mas vai ter um pai ou outro, uma mãe que preferia 5h40. Meu amigo, essa é a vida em sociedade, sinto muito. Alguns vão ter que pagar um precinho pequenininho para a gente poder beneficiar a sociedade inteira. Não tem como ser 100% perfeito para todo mundo. E eu utilizando o meu exemplo como caso, meu filho fazia futebol até as 7 da noite. Quando eu ia pegar ele no colégio às 7 da noite, era um espetáculo. Porque aí eu podia ir de carro, entrava ali, já não tinha mais engarrafamento, não tinha mais nada, pegava ele, 5 minutos e ia embora. Então, é assim, a gente... Depois você me fala onde porque eu tô interessada nisso. A gente tem que abrir a mente para coisas novas. É claro, a gente vai ter que se ajustar. Como ela falou, a gente vai ter que procurar a Ancianf, vai ter que procurar os empresários, vai ter que falar com os trabalhadores. Sim, vamos ter que sentar com todo mundo para a gente procurar flexibilizar o máximo possível para agradar o máximo possível de pessoas. Não vai ser da minha cabeça. Exatamente. Eu não vou coordenar o horário da cidade inteira do comércio da minha cabeça. A gente tem que sentar com todo mundo. Ainda, candidatos, rapidamente, nesse mesmo tema, tem um outro vetor, que é um termo ótimo, que influencia drasticamente na mobilidade urbana ou pode reduzir o cenário de imobilidade urbana, que eu sempre chamo, porque nós sabemos os locais e horários que os congestionamentos acontecem, que é o transporte coletivo. De que maneira que o transporte coletivo será tratado pelo poder concedente, caso sejam eleitos? Primeiro a gente tem que começar de novo pelo simples. O que a gente tem que fazer? Fiscalizar pesadamente esses contratos de concessão para ver se o que está ali está sendo cumprido. Não sendo cumprido, multa. Não resolveu, demissão. Por que no Brasil a gente tem esse hábito de realizar um contrato de concessão com essa cultura de que a empresa vai ficar ali até o final? Funcionário que não é bom funcionário é demitido. Por que com a empresa concessionária é diferente? Então, primeiro, a gente vai fiscalizar pesado esse contrato de transporte com a empresa concessionária. Não resolvendo, demissão, vamos partir para outra alternativa. A gente tem no caderno de políticas públicas novo, que estão sendo feitos estudos de fragmentação desse serviço. E a gente vai estudar isso para cá. Porque mexer no transporte em Friburgo, como é uma empresa só, e você causa um dano na sociedade inteira mexendo ali, a gente tem que fazer um estudo sério em relação a isso. Qual é o estudo do novo? De você, se a empresa não está atendendo com qualidade, demite. Fragmenta o serviço de transporte em 4 partes. Uma empresa faz o transporte, outra empresa faz a bilhetagem, outra empresa faz o gerenciamento dos terminais e a prefeitura cede veículos nesses horários que as pessoas reclamam que ficam 1h30, 2 horas esperando o ônibus. Por quê? Como é um monopólio, as empresas ela não têm interesse nenhum de comprar mais veículo, porque a maior despesa é o veículo. Então eu não estou nem aí se as pessoas ficam 1 hora esperando um ônibus do centro para o Cascatinha. Porque é monopólio, você vai ter que esperar o meu ônibus, não tem concorrência, você que se vire. Então o novo ele está estudando quebrar isso, fragmentar nessas 4 partes,
para ver se dessa forma fica mais eficiente. E aí a prefeitura é que faz a compra desses veículos e preenche esses horários. Também dentro do transporte. O que a gente quer trazer para Nova Friburgo? Que é o projeto Adote um Ponto de Ônibus. Isso já é feito normal, Europa, Estados Unidos, normal. O que é? A gente vai pegar os pontos de ônibus aqui em Friburgo e nós vamos ceder a iniciativa privada para que a empresa, por exemplo, aqui, a Zoom aqui, quis pegar um ponto de ônibus. Então a Zoom reforma um ponto de ônibus e coloca lá a publicidade. Aí o ponto de ônibus vai ficar iluminado, confortável, seguro para as pessoas, em vez dessas porcarias que a gente roda aí em Friburgo, os pontos de ônibus caem nos pedaços. E a Zoom coloca lá a publicidade dela. O que a Zoom faz? Paga um aluguel para a prefeitura por colocar a sua publicidade lá. E a gente vai pegar toda essa receita gerada dos aluguéis dos pontos de ônibus e vai reverter toda para as passagens. Candidato, quanto que o senhor pretende arrecadar por adoção de cada ponto de ônibus? Quanto que o senhor pensa em cobrar por cada adoção de pontos de ônibus? Então, pelo que eu vi, depende do custo da reforma. Geralmente, para reformar, deixar aquele ponto de ônibus do jeito que a gente imagina, entre 15 e 20 mil reais. Então, você tem que dar um período de carência para as empresas. A partir desse período de carência, dependendo da localização, porque não é justo também... Porque não são todos os lugares que vão ser Exatamente. Interessantes para o empresário, né? Então você tem que fazer o ajuste de localização. Um ponto de ônibus, por exemplo, lá em Muri, no meio da estrada, indo para Lumiar, é uma coisa. No Alto Jacina, exatamente. Chácara. Então a gente tem que fazer essa análise por localização. Então, por exemplo, um ponto de ônibus ali no Alberto Brown, ali em frente ao comércio ali no Alberto Brown, ele é muito mais caro, R$ 2.500, R$ 3.000. Um ponto de ônibus muito mais afastado, onde fica no meio da estrada, R$ 400, R$ 500. Não importa. O senhor pretende abater quanto da passagem de ônibus com essa adoção desse aluguel dos pontos de ônibus? Aí já é um cálculo complicado de fazer, porque a gente tem que primeiro fazer o quê? Peneirar o contrato, fiscalizar pesado para saber realmente se aquele número que a empresa está dizendo de pessoas que utilizam aquele ponto, o serviço de transporte, é realmente aquilo que eles estão declarando. Porque se eu simplesmente pegar o dinheiro e entregar, falar bate aí da passagem e não fiscalizar os números, não adianta. Então a gente tem que pegar quanto que é gasto aqui por pessoa, X, quanto realmente tem de pessoa usando, X. Se a gente pegar toda essa receita e reverter, então você é obrigado a dar o desconto de 20%, 30%, porque é aquilo que a gente está falando. Como é que eu vou saber quais pontos de ônibus as empresas estão interessadas em pegar? Como que eu vou saber se vai ter muito mais ponto que eles vão querer pegar num lugar Y ou num lugar Z? O que importa é que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Isso já é aplicado em outros países, não é da minha cabeça também que eu estou tirando. As empresas reformam um ponto, colocam a publicidade, pagam pela publicidade. Onde os empresários tiverem interesse de colocar, a gente vai reverter a receita para as passagens. E impacta no preço, de fato, com final certeza, da com passagem? certeza, com certeza. Mas como é que não vai? Impossível não impactar. Se você pegar 50 pontos de ônibus pagando R$2.000 de aluguel, dá R$100.000. Como é que R$100.000 a menos ao mês? Ao mês não impacta? Nós estamos com tempo para que o senhor possa também fazer a sua propaganda. Zuri Maurer? Próximo tema. Candidatos, nessa reta final, precisamos tratar também desse assunto que é prioridade da população friburguense, especialmente aquelas que neste momento estão desassistidas e desempregadas, como também o setor do comércio, que está passando por extrema dificuldade. Quais as propostas da sua candidatura para tentar também equacionar esse cenário? Zuri, essa eu digo que é a parte mais fácil de fazer aqui em Nova Friburgo, é extremamente fácil. Gerar emprego, crescimento econômico em Friburgo é muito fácil, porque nós temos o privilégio aqui em Nova Friburgo de não ter que lidar com problemas de segurança pública. Como é que eu atraio investimento, por exemplo, para a capital lá no Rio de Janeiro, onde eu tenho que lidar com facção criminosa, troca de tiro? A gente não tem isso em Friburgo, a cidade não decola porque os políticos são incompetentes mesmo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar toda a lista que atrapalha a vinda de empresas para cá e atrapalha o crescimento das empresas que estão aqui e remover. O que atrapalha? Alta carga tributária. A gente tem no nosso plano de governo a meta de colocar Friburgo com a menor carga tributária do Brasil. É só jogar todas as alíquotas nas mínimas. Você não quer ter a sua empresa numa cidade onde você paga menos imposto? Não é fácil? Como que você faz isso? Primeiro você tem que gerir de forma adequada a prefeitura para não quebrar o caixa da prefeitura. Conforme a gente for gerindo a prefeitura de forma competente, a gente vai conseguir enxugar a máquina pública, torná-la eficiente e a gente vai reduzindo as alíquotas de imposto.
Todas as empresas querem ir para uma cidade onde você paga menos imposto. Segundo, alvarás. O estado de Goiás isenta de alvará 952 atividades. Por quê? E eles estão lá vivos, estão sobrevivendo. Então, por que Friburgo não pode também? O senhor tem um diálogo bom com a Câmara de Vereadores para a questão dos projetos de leis? Como é que é o partido com relação a 2025, a ocupação na Câmara? Sim, eu pretendo, caso a gente ganhe, se Deus quiser, dividir o poder com a Câmara de Vereadores. Não vou querer ser o prefeitão super poderoso que faz tudo com a minha caneta e não diálogo. É isso, ó, falar para a pessoa que é impossível. Eu me identifico como direita, sou do Partido Novo, libertário, menos Estado e etc. Mas, para que a gente possa realizar o que a gente quer realizar em Friburgo, eu vou ter que sentar e conversar com esquerda, centro-esquerda, não importa. E qual é a estratégia que eu pretendo adotar para ter diálogo com a Câmara de Vereadores? Eu gosto de ser bem objetivo. Existem pautas que não importa se você é de direita ou de esquerda, elas vão se alinhar entre todos os políticos. Por exemplo, todo mundo quer asfalto numa rua esburacada, não quer? Então, como a gente quer trazer isso para Friburgo, eu vou sentar com cada vereador e vou questioná-los. Fala para mim aí quais são as suas pautas. O que você acha que tem de dor aqui na cidade de Nova Friburgo? Aí ele vai me passar. Ok, deixa eu ver o que está alinhado aqui com o meu plano de governo para a gente começar pelo que funciona para os dois. Negociação, o conceito de negociação tem que ser bom para os dois. Aqui na política a gente tem essa coisa de que na negociação é a minha vontade sobre a sua, é por isso que as coisas não andam. Então, o que tem dentro da sua pauta aqui, você vereador, PT, PSOL, não importa, que se alinha com o meu plano de governo? Ah, tem um ponto aqui que a gente concorda, tem um ponto aqui que a gente concorda. Então, em vez de a gente ficar brigando pelo que a gente não concorda, vamos começar pelo que a gente concorda? Você concorda que a saúde está horrível? Concordo. Você concorda que a gente tem que ir lá e aplicar o dinheiro de forma adequada, eficiente, fiscalizar o que falta lá dentro? Concordo. Então, vem aqui junto comigo, em vez de a gente ficar brigando entre direita e esquerda. É assim que eu pretendo começar para poder ter diálogo. Porque se eu começar querendo atropelar a Câmara de Vereadores, eles vão querer e me rechaçar de volta. E aí quem sofre é a população de Nova Friburgo. Então essa é a estratégia. Candidatos, nessa reta final, evidentemente que vocês podem tentar sensibilizar o eleitor para que escolham a sua candidatura. Eu queria dizer para a população de Nova Friburgo, principalmente para os 55 mil eleitores, né, parte que não foram votar, parte que votaram em branco, que dessa vez existe aqui candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo que estão percorrendo o caminho difícil, mas é o caminho correto. Nós abrimos mão de tempo de TV para não coligar com ninguém, para a gente poder ser independente na Prefeitura. Nós não prometemos cargo na Prefeitura para ninguém, para a gente poder ser uma opção de qualidade para o friburguense. Todo ano, ou a cada 2 anos, a gente tem que confiar em pelo menos alguém. Senão, os corruptos e os incompetentes, eles vencem, porque fica fácil de arrebanhar um pouco de eleitor e vencer as eleições. Então, eu peço, pelo amor de Deus, vão votar dia 6 de outubro, votem no Novo, aperta 30, não só na nossa candidatura, mas nos vereadores do Novo. Nós temos projetos diferentes, qualificados, que comprovadamente funcionaram no Brasil. Tanto é que, como o próprio Zuri mencionou, a gente fala muito de Joinville, que é uma cidade que passou, né, o prefeito de Joinville é do Novo, ele passou pela mesma situação que a gente, primeiro cargo prefeito, partido novo, tudo novo, venceu. Hoje Joinville está em primeiro lugar na educação pública, uma das melhores cidades do país para se empreender, uma das melhores cidades do país na saúde. Podem pesquisar no Google, se não acreditarem em mim, porque Joinville resolveu dar uma chance para um candidato novo. É impossível, gente, é impossível a gente ter resultado diferente aqui em Nova Friburgo se a gente continuar mandando para o poder os mesmos políticos de sempre. Por favor, votem 30 e dê uma chance para a gente que a gente vai entregar para vocês o que vocês querem, a gente vai entregar. E complementando, aqui é o Novo, então votou no Patrick, você não está levando outro partido junto. Aqui é o Novo também, como vice é o Novo, vote 30 para a gente fazer uma Nova Friburgo, nova de novo. Excelente, agradecemos a presença de ambos, lhes convidando para comparecer aqui no dia 7 de outubro, dia seguinte às eleições, caso sejam eleitos, para reafirmar os compromissos nessa entrevista. Com certeza, se Deus quiser estaremos aqui, Nova Friburgo vai ter um rumo diferente na história, só depende de vocês, quem coloca o prefeito naquela cadeira são vocês. Muito bem, encerramos aqui definitivamente, entendemos que mais uma vez contribuímos com informação e opinião para que você
avalie, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Votem. Tudo é política.